Fatiou, passou. Aula de morfologia é a hora de se preparar. É o maior módulo deste curso de gramática completo. Se eu fosse você, eu já me prepararia emocionalmente para estudar alguns assuntos, meu camarada, que precisam estar no sangue. Porque no dia da prova, o cara vai colocar uma questãozinha lá relacionada à morfologia e você precisa saber. Simplesmente você precisa saber. Então, vamos começar a brincadeira, né? O que é morfologia? Morfologia é a parte da gramática que estuda a estrutura das palavras, como as palavras se formam, e também estuda as classes gramaticais. Consegue se lembrar das classes gramaticais? Vamos lá. Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo. São as classes gramaticais que a gente chama de variáveis, porque elas podem sofrer mudanças em suas formas. Faltam 4. Só falei 6, 4, 10 no total. Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. 10 classes gramaticais na língua portuguesa. Então nós vamos estudar estrutura das palavras, processo de formação de palavras, classes gramaticais. Beleza? Por isso o capítulo é longo. Agora, fica tranquilo, porque as provas de concursos públicos não costumam trabalhar a estrutura das palavras. Eu mesmo assim faço questão de falar sobre esse assunto, porque este assunto te prepara para entender melhor o processo de formação de palavras, que de vez em quando cai em prova de concurso. Por exemplo, cai processo de formação de palavras na VUNESP, cai processo de formação de palavras na FGV, na FUNCAB, na FUNIVERSA. Agora, FCC, processo de formação de palavras, raro, ESAF, raro, CESP, rarinho. Ou seja, processo de formação de palavras é mais importante do que a estrutura das palavras. Estrutura das palavras não cai em prova, praticamente. 99% de chance de não cair. Pronto. Mas te prepara para entender processo de formação de palavras. Quando a gente chega às 10 classes gramaticais, aí o bicho começa a pegar. Por quê? Porque algumas classes gramaticais caem em prova de concurso público. É óbvio que em algumas classes gramaticais eu vou falar só aquilo que interessa. Em outras eu vou abranger, eu vou falar um pouquinho mais, tá certo? Principalmente daquelas mais importantes, como pronome, conjunção e verbo. Em outras palavras, se você tivesse, por exemplo, aos 45 do segundo tempo para estudar para uma prova, vamos supor que você já tem uma bagagem bacana. Aí você me manda um e-mail perguntando assim, Pestana, das 10 classes gramaticais, qual eu devo focar? Ou quais eu devo focar? Eu diria, cara, você precisa saber pronome, verbo e conjunção. Se você souber pronome, verbo e conjunção, você tem, sei lá, 90% de chance ou mais de acertar uma questão de classe gramatical. Porque 90% ou mais das questões relacionadas a classes gramaticais trabalham em cima dessas 3 classes, pronome, verbo e conjunção. Então, se eu fosse você, eu daria tudo para aprender muito, mas muita coisa de pronome, verbo e conjunção. É papo assim de eu preciso saber isso ou eu preciso saber isso. Beleza? Você não tem opção. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Chega de papo, vamos ao que interessa. Olho na telinha, é agora. Morfologia. Como eu já disse, morfologia é a parte da gramática que estuda a forma das palavras. Morfo, forma. Logia, estudo.
Aí, dentro de morfologia, nós temos estrutura das palavras. Em estrutura das palavras, nós aprendemos algumas coisas como morfema, radical, desinências, afixos, vogal temática e outras cositas más. Beleza? Então, a gente precisa dominar esses conceitos básicos de estrutura das palavras para entendermos... Opa! Pigarrinho de leve, apesar de não fumar. A gente precisa entender esses conceitos gramaticais para, em processo de formação de palavras, a gente entender melhor como ocorrem os processos, beleza? E aí, quando a gente fala em processo de formação de palavras, você deve pensar em derivação, composição, basicamente esses dois processos, derivação e composição. Existem outros, como abreviação, onomatopeia e por aí vai. Onomatopeização seria o nome do processo em que ocorrem as onomatopeias. Nós vamos ver isso com calma, eu só estou dando uma palhinha, tá? Só para esquentar os motores. Então vamos lá. Classes de palavras versus termos sintáticos. Isso aqui é muito importante você diferenciar na sua cabeça o que são classes de palavras e o que são termos sintáticos. Porque quando o cara trabalha classes de palavras, normalmente no enunciado o cara fala em a classe gramatical, ou do ponto de vista morfológico, ou morfologicamente falando, ou as classes de palavras, ou seja, tais expressões dizem respeito às classes gramaticais da língua portuguesa. Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, conjunção, preposição, advérbio, interjeição. Termos sintáticos. Quando a gente fala em termos sintáticos, já não tem a ver com análise morfológica, tem a ver com análise sintática. E aí, quando a gente fala em termos sintáticos, a gente tem que se lembrar de quê? Sujeito, predicado, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, aposto, vocativo, adjunta de nominal, adjunta de verbial, enfim, nós devemos separar na nossa mente o que são classes de palavras e o que são termos sintáticos, para a gente não confundir no dia da prova. Se o cara pede para a gente analisar um termo sintaticamente, a gente não pode dizer que um termo é um substantivo, porque isso seria uma análise morfológica, ou seja, seria dizer a classe gramatical de uma determinada palavra. Por outro lado, se o cara pede para a gente analisar morfologicamente uma palavra, a gente não pode dizer que é um sujeito. Não, porque quando a gente fala em sujeito, isso é um termo sintático. Na hora certa você vai entender a diferença entre classes de palavras e termos sintáticos. Beleza? Eu só estou esquentando os motores, esquentando aí o tic-teco para você ficar ligado. E quarto ponto, classes gramaticais, classes de palavras. Eu coloquei esse quarto ponto aqui só mesmo para relembrar que as classes de palavras também são chamadas de classes gramaticais. Beleza? Quando o cara diz para você classificar gramaticalmente uma palavra, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer para você classificar uma palavra dentro das classes de palavras. Ou seja, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, conjunção, advérbio, preposição, interjeição. Beleza?
Então, tendo isso em mente, vamos começar agora estrutura das palavras. Vamos nessa? Acompanha comigo, devagarzinho, sem pressa, vamos entender isso. Antes de mais nada, quando a gente fala em estrutura das palavras, olha para mim rapidinho, vamos lá, quero olhar para você. Quando a gente fala em estrutura das palavras, a gente pensa assim, bom, então as palavras têm uma estrutura, têm partes que a compõem. Quando a gente pensa, por exemplo, numa casa, num prédio, numa construção qualquer, a gente pensa numa estrutura. Então uma casa tem uma base, não é isso? Acho que eles chamam de sapata, alguma coisa assim, que fura a terra, bota cimento, pedra, metal, sei lá o que, faz a base, aí depois a gente levanta o que? As paredes, não é isso? Se eu não estou enganado? Aí coloca a fiação e tal, a parte elétrica, aí daqui a pouco vem com acabamento, telhado e tal, enfim. Uma casa tem estruturas, tem pedaços que a compõem. Então a gente vai pegando esses pedaços e vai formando uma casa. A mesma coisa acontece com as palavras. As palavras têm pedaços que as compõem, beleza? Tranquilo? Esses pedaços são chamados de morfemas. O que são morfemas? Morfemas são constituintes de uma palavra. São pedaços de uma palavra. Beleza? Tranquilo? Entende o que é morfema? Então vamos lá. Vamos ilustrar na prática. Vamos ver um exemplo? Venha comigo, vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, poluir, poluição, poluível, despoluir, despoluente. Eu não sei se você percebeu, mas todas essas palavras têm o mesmo morfema, têm a mesma base, digamos assim, que seria esse pedaço aqui, polu. Observe, poluir, poluição, poluível, despoluir, despoluente. Esse pedaço que a gente chama de morfema, tecnicamente falando, é um pedaço que se encontra em todas essas palavras. Concorda comigo? Você também vai concordar comigo que existem outros pedaços. Por exemplo, em poluir, eu também tenho um outro pedaço, que seria esse sufixo verbal. Não vou falar os nomes técnicos agora, vou falar em pedaços, em morfemas. Eu teria um outro morfema, que seria o morfema ir. Outros gramáticos vão dizer que, na verdade, há dois morfemas, o i e o r. Em poluição, eu teria o i, um outro morfema, e o são, um outro morfema. Em poluível, eu teria o i e o vel. Em despoluir, eu teria o des, o i e o r. Em despoluente, eu teria o des e teria o ente. Beleza? Maravilha. Show de bola. Então, observe que existem pedaços que compõem as palavras. Acompanha comigo. Você já pensou numa palavra como inconstitucionalissimamente? Quantos pedaços ela tem? Eu vou dizer para você e vai chegar um momento em que você vai entender por que existem esses pedaços. Vamos lá. Inconstitucionalissimamente. Junta tudo. Inconstitucionalissimamente. Quase que eu me embolei aqui. Inconstitucionalissimamente. Existem 6 pedaços que compõem esse vocábulo. Alguns gramáticos vão dizer que esse a do íssima seria um outro morfema. De qualquer maneira, todas as palavras
são compostas por pedaços. Beleza? Às vezes tem palavras que têm um pedaço só, um morfema só, e outras que têm mais de um morfema. Beleza? Tranquilo? Olha para a telinha de novo. Voltando a falar de poluir, poluição, poluível, despoluir e despoluente. Você percebeu que todos os vocábulos têm o mesmo morfema, polu. Sabe qual é o nome que eu dou a esse morfema? Morfema lexical. O que seria um morfema lexical, Pestana? É um pedaço que compõe uma palavra e, a partir desse pedaço, outras palavras podem se formar tendo esse pedaço como base. É por isso que poluir, poluição, poluível, despoluir, despoluente são palavras diferentes, mas todas elas têm a mesma base. Qual é a base? Polu. É por isso que a gente chama isso aqui de família de palavras. Por que uma família de palavras? Porque tem o mesmo morfema lexical, vulgarmente chamado de radical. Portanto, o morfema lexical é o radical, é a base de uma palavra. E quando eu tenho uma base, eu posso colocar outros elementos, outros pedaços, outros morfemas ao redor dessa base para formar novas palavras, para formar uma família de palavras. Família de palavras, também conhecida como vocábulos cognatos. O que são vocábulos cognatos? São vocábulos que têm o mesmo radical, são vocábulos que têm a mesma base, que têm o mesmo sentido básico. Observe que poluir, poluição, poluível, despoluir, despoluente tem o mesmo sentido básico. A ideia de poluição, a ideia de poluir, beleza? De algo sujo, enfim, de algo nocivo, alguma coisa parecida com essa. Agora vejamos esse outro grupo aqui de palavras. Amar, amável, amado, amante, amargo. Aí você pensa assim, pô, Pestana, também tem o mesmo morfema lexical, tem o mesmo radical. Olha aí, ó, Ou senão você até poderia dizer assim para mim, ó, amar, 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 amar. Só que o radical não é amar. O radical é apenas AM. Ah, mas como é que eu saberia isso? Porque você sabe que amor pertence à mesma família de palavras que amar. E aí você percebe em amor que não tem a letra A, só tem o AM. Portanto, só o AM é o radical, é o morfema lexical. Então, o radical é AM, beleza? Amar, amável, amado, amante. Observe que essas 4 primeiras palavras, amar, amável, amado e amante, têm o mesmo radical, têm a mesma base, têm o mesmo morfema lexical. Só que amargo, eu poderia dizer que o radical é AM? Olha para mim rapidinho. Existem algumas palavras na língua portuguesa que parecem pertencer à mesma família. Parecem. Só que você tem que perceber o sentido básico das palavras. Desde quando a palavra amargo tem o mesmo sentido básico que amor, que amar, que amante, que amável? Não tem. Então, o sentido básico de amargo não tem o mesmo sentido básico que as palavras que a gente viu. Portanto, o radical é diferente. Então, vamos pensar em algumas palavras que derivam de amargo. Amargor, amargura, amargurado. Ah, Pestana, entendi. Então, o radical não é é amargue. É isso aí. Olho na telinha, vai. Portanto, não confunda algumas palavras com outras. Algumas não são vocábulos cognatos. Há outras
não pertencem à mesma família de palavras, como é o caso de amargo, cujo radical vai até a letra G. Agora, o que é interessante sobre amargo e algumas outras palavras da língua portuguesa é que, principalmente adjetivos, tá? Principalmente adjetivos. Quando você coloca no grau superlativo absoluto sintético, por exemplo, quem é muito inteligente é inteligentíssimo. E aquilo que é muito amargo é o quê? A gente diz que é amaríssimo. Olha o que aconteceu com o radical amargue. Virou amar apenas. O que aconteceu com o G? Olha para mim rapidinho, se liga só. Existem algumas palavras da língua portuguesa em que os morfemas sofrem pequenas alterações. O nome que a gente dá a essas pequenas alterações é alomorfia. O que seria a alomorfia? A alomorfia é uma variação, é uma alteração no morfema. Quer ver, por exemplo, o verbo poder. Quando você conjuga o verbo poder, o que acontece com o radical pode? Eu posso, tu podes, ele pode. Nós podemos, vós podeis, eles podem. Observe que logo na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, a letra D some, a letra D muda e vira como? Eu posso. Então a letra D se transforma em SS. Então o radical mudou? Mudou. Qual é o nome que a gente dá a essa pequena alteração no morfema? Alomorfia. É a mesma coisa que ocorre em amargo, que vira amaríssimo. O que aconteceu com amaríssimo? A letra G do radical sumiu. E aí ficou só o amar. Sofreu uma mudança, uma alteração no radical. Isso tem uma explicação, tá? Mas não cabe dizer para você a história da palavra amargo, que vem do latim amarus. E por isso a letra G só entrou depois na língua portuguesa. Não adianta eu viajar muito aqui com você, porque isso não cai em prova. Acabei falando, né? Mas, enfim, isso não cai em prova, você não precisa ficar arreliado com isso, tá certo? Então, já sabemos o que é um morfema, já sabemos o que são famílias de palavras ou vocábulos cognatos, e já sabemos o que é alomorfia, que é uma alteração no morfema. Vamos entender melhor todos os morfemas da língua portuguesa? Porque eu falei por alto, né? Me fixei mais no radical. Vamos entender, devagarzinho, olho na telinha, vamos lá. Vamos lá, radical é a base da palavra. O radical é aquele pedaço, aquele morfema, que indica o sentido básico das palavras. Por exemplo, óleo, oleoso, oleosidade. Concorda que oleoso e oleosidade têm o mesmo radical? Que seria óleo. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então, se eu tenho o mesmo radical, eu tenho a mesma base. Se as palavras elas mudam, sofrem alterações, normalmente essas alterações ocorrem por meio de acréscimos de outros morfemas, mas a base continua lá. Por isso que não existe palavra sem radical, porque o radical carrega o sentido básico das palavras. Sem o radical, a palavra não existe. Vamos lá, afixos ou afixo. Existem dois afixos da língua portuguesa, o prefixo e o sufixo. O que é o afixo? O afixo é um pedaço, é um morfema, que vem antes ou depois do radical. Se vier antes, a gente chama de prefixo. Inclusive, a palavra prefixo tem um prefixo. Concorda comigo? Porque o radical não é fix, de fixar, fixação. Então, o radical é fix. Esse morfema que veio antes do radical, modificando o sentido do radical, a gente chama de prefixo. Então, esse pre aqui é um prefixo. Sufixo. O que é um sufixo? É um morfema que vem depois do radical. Vamos ver alguns exemplos. Super-homem. Super é um prefixo.
é um prefixo que vem antes do radical, como todo prefixo. Beleza? Acabei de ser bem redundante agora, né? Para você fixar a informação. Então, o super é um afixo chamado de prefixo. O que é um prefixo? É um morfema que vem antes do radical, modificando o sentido do radical. Cosseno. Eu tenho aqui, novamente, um prefixo, co, modificando o sentido do radical seno. Infiel. Eu tenho aqui um prefixo modificando o sentido do radical fiel. Desinfeliz. Em desinfeliz eu tenho dois prefixos, o des e o in. Pô, Pestana, mas não tem problema não ter dois prefixos? Não, pô, problema nenhum. Quando você diz que uma pessoa é feliz, é uma coisa. Quando você diz que uma pessoa é infeliz, é outra coisa. Quando você diz que uma pessoa é desinfeliz, é outra coisa, totalmente diferente de feliz e infeliz. Por quê, Pestana? Porque os prefixos têm o papel de modificar o sentido do radical. Então eu tenho a palavra feliz, aí depois veio o prefixo in, formando infeliz, e depois veio o prefixo des, modificando infeliz. A pessoa que é um desinfeliz significa que ela é uma pessoa. Você é um desinfeliz, você é uma pessoa muito muito ruim, muito chata, muito desgraçada. Enfim, o des aqui serve para intensificar a ideia de infeliz. Um cara desinfeliz, você é um desinfeliz. Ou seja, você é uma pessoa que não presta. O des serve para enfatizar a ideia de infeliz. Beleza? Muita gente poderia pensar assim, pô, desinfeliz não seria a mesma coisa que feliz? Afinal de contas, o in não é a negação do feliz? Uma pessoa é feliz, o infeliz é o contrário de feliz. O desinfeliz seria o contrário do contrário de feliz. Logo, feliz. Não viaja, pelo amor de Deus. Esse des não tem nada a ver com tipo desleal. Esse des aqui tem um outro sentido, diferente de desleal. Então os prefixos podem mudar de sentido dependendo do radical a que se ligam. Beleza? Show de bola. Então super dá uma ideia de algo para cima, algo superior. Cosseno, o co dá a ideia de companhia, de acompanhamento. O in dá a ideia normalmente de negação, contrariedade, oposição. O des tem várias ideias. O des pode dar a ideia de negação, oposição, pode dar a ideia de intensidade, pode dar a ideia de partição, de divisão, como a gente fala, por exemplo, a folha foi despedaçada. Ou seja, ela foi cortada, dividida, partida em pedaços. Então o des aí dá uma ideia de partição, divisão. Cara, existem muitos prefixos na língua portuguesa. Não cabe falarmos de todos os prefixos, de todos os sufixos da língua portuguesa, porque senão precisaríamos passar aqui um ano falando sobre todos os aspectos gramaticais. O que o cara quer saber no dia da prova é se você reconhece um prefixo. E o que é um prefixo? O prefixo é um morfema que vem antes do radical, modificando o sentido do radical. Se você consegue reconhecer isso, você já vai identificar um prefixo sem decoreba. Vejamos agora outras palavras. Vamos lá. Humanidade. Humanidade, eu tenho humano mais dade. Esse sufixo dade aqui vem depois, como todo sufixo, do radical humano. Ué, Pestana, o sufixo também modifica o sentido do radical? Modifica, amplia o sentido do radical. E, mais do que isso, o sufixo tem o papel de mudar. Tem o papel de mudar a classe gramatical das palavras. Por exemplo, humano é um adjetivo.
normalmente. Quando você coloca o sufixo dade, você transforma a palavra gerando humanidade. E quando você gera a palavra humanidade, o que era adjetivo, normalmente, se torna substantivo. Então, os sufixos ainda têm um papel secundário. Além de mudarem o sentido do radical, ou ampliarem o sentido do radical, tem o papel de mudar a classe gramatical. Muda sempre? Não, não muda sempre. Como, por exemplo, em Cristo, substantivo. Cristianismo, substantivo. Então, quando você colocou o sufixo ismo, você mudou a classe gramatical de Cristo? Não, continua sendo substantivo. Tanto Cristo como cristianismo são substantivos. Beleza? Vamos lá, vamos fechar isso aqui. Senoide. Eu tenho seno mais o sufixo oide. Seno mais oide, senoide. Fidelidade. Fiel mais dade, fidelidade. Felicíssimo. Feliz mais íssimo, felicíssimo. Olha para mim rapidinho, só para fechar. Então, os afixos são morfemas que vêm antes, prefixo, ou depois, sufixo. Beleza? Quando vier antes do radical, prefixo. Quando vier depois, sufixo. Show de bola? Tranquilo? Até agora relax, né? Isso aqui é só uma base para você entender melhor o processo de formação de palavras. Tudo bem? Show? Não fica pirado nisso aqui não, pelo amor de Deus. A chance disso cair em prova é 0,1%. Vamos nos fixar nas ideias principais. Para chegar em processo de formação de palavras, firme. Ok? Isso aqui é só uma basezinha teórica. Relax. Valeu. Fui.